Olá, tudo bem, pessoal? Eu hoje vim aqui para fora para gravar para vocês. Gostaria de trabalhar com uma nova ideia, ainda no sentido que a gente está trabalhando de apoio às crianças e às famílias durante essa quarentena, que é a ideia da alimentação. Meu nome é Deriana Miranda, eu sou professora Waldorf, levo um jardim aqui em Curitiba chamado Jardim Limão Rosa. Então, o que eu gostaria de enfocar hoje a respeito da alimentação é que porque a gente está muito tempo em casa com as crianças e a gente um pouco se estressa, torna-se o hábito de estar com as crianças, ele torna-se pesado e a gente termina por descuidar do trato da alimentação em um outro nível, que não propriamente na escolha dos alimentos. Certamente é muito bom que a gente, para ter serviço para as crianças, para que seja útil a alimentação, então a gente escolha um cardápio adequado, que tenha riqueza de nutrientes e que seja, enfim, tudo aquilo que as crianças realmente precisam, mas o lado que eu gostaria de tratar hoje é o lado de oferecer para as crianças um ambiente anímico agradável na hora da nutrição. Por quê? Nutrir-se não é propriamente só colocar matéria para dentro e absorver matéria, né? A gente faz parte de todo. Nutrir-se é, em alguma medida, um ambiente maior em que a gente se relaciona com o ritual da comida, de alguma maneira que a gente se relaciona assim com o nosso corpo físico, com as necessidades do nosso corpo físico, mas também com as necessidades da comunidade, do social, o que é para nós estar diante das crianças comendo. Então, nisso, por exemplo, se eu posso ter uma frustração se meu filho não come aquilo que eu sirvo, se a comida que eu sirvo ele diz que não gosta, por exemplo. E a gente acaba fazendo aviãozinho, a gente acaba negociando com as crianças. Ah, eu te dou sobremesa se você comer o almoço. Ou a gente ou senão a gente acaba dizendo assim, se você não comer tudo, você não sai da mesa. Ou dizendo para ele que se ele não comer naquela hora, a gente vai fazer ele comer mais tarde, vai se ter o almoço, e assim vai indo. São lugares que a gente vai entrando porque a gente já não tem mais paciência. E, na verdade, é super natural não ter paciência. A paciência é um cultivo mesmo. A gente vai adquirindo. E então a gente vai adquirindo também, tem que adquirir estratégias de como lidar com esses momentos de tensão. Durante a mesa, pode acabar, ao invés de ter um gesto positivo em relação a tudo que é natural que vem para a mesa e que é trabalhado pelo humano para que se torne alimento, pode haver um lugar assim de eu não aguento mais fazer comida para o lado de quem faz e para o lado de quem come é um lugar de tensão, então a parte nutricional mesmo daquele encontro se perde. Então a gente tem que pensar na imitação. As crianças vão comer o que a gente come, porque se elas veem a gente comendo folhas, se elas veem a gente comendo as coisas com texturas diferentes, com sabores diferentes, elas vão se interessar por isso, porque elas estão aprendendo a ser gente com a gente, que já é gente. Tem um passarinho dando opinião aqui. Então, elas estão aprendendo aquilo que a gente vive. Então, não é possível ser incoerente. Se eu não como, é muito difícil que as crianças vão comer. Então, isso é importante que a gente sirva para todos, que a comida seja uma comida comum e que todos aproveitem dela e que possam imitar. E as crianças, às vezes, podem não ter o paladar ainda pronto para algumas coisas que são bem elaboradas. Às vezes elas não vão gostar de comer certas comidas
que exigem muito um paladar mais preparado. Então, nessas ocasiões você vai dizer que você vai chegar naquele ponto, ou come ou não sai da mesa, ou todo mundo vai ter que comer isso, né? Mas também a gente poderia negociar com ela, dizer assim, eu como uma parte do seu, vamos dividir isso, tire uma parte para você que seja que você tem coragem de comer e eu vou comer porque eu quero que você experimente, porque eu na tua idade não gostava disso, ou as crianças costumam não gostar disso mesmo, mas eu tô certa de que quando você tiver 10 anos você vai conseguir comer, porque é uma comida que as crianças de 10 anos apreciam, ou e assim trabalhar um pouco essa coisa de que as coisas não, as, os gostos eles são transformados e que a gente respeita que as crianças não gostem de certas coisas, realmente as texturas às vezes são desafiantes para as crianças. Lembra que elas estão na construção dessa musculatura, né? A força dos maxilares, dos dentes da língua, toda a estrutura de fala depende também desses enfrentamentos, né? Do que a gente dá para as crianças comerem, entre texturas e durezas e essas coisas que a gente vai ter. Então, é, é importante que a gente dê a oportunidade de experimentar e que a gente tire um pouco da criança essa tensão que acontece aí. Eu tenho aqui no jardim tipos de crianças, assim, algumas que são vorazes, que enquanto você não diz assim, esse aqui é o último pedaço da Cora, ela não vai parar de comer, porque para ela é um deleite comer. Então ela come um atrás do outro e terminando um pedaço ela pede outro e assim nós vamos. Então a gente coloca, a gente vai dando um pedaço, dois pedaços, esse aqui é o último pedacinho. E as crianças não têm frustração por isso, porque ela ainda está na perspectiva de comer aquele último pedacinho. E tem outras crianças que a gente, que quando ela olha a tigelinha, pode ser o que tiver lá dentro, ela já diminui de tamanho só da perspectiva de ter que comer aquilo, de mastigar, de fazer o esforço de segurar, porque ela não se liga a esse lugar da alimentação. Então a gente experimenta isso e é preciso ter essa qual que é a correta abordagem para essa criança? Você conhece teu filho e sabe como ele vai se sentir, mas é importante a gente ter essa possibilidade de deixar, por exemplo, se eu sirvo tudo igual para todas as crianças, elas terem a possibilidade da conquista. Então, aquilo que uma criança voraz vai terminar rapidamente, 3 tigelinhas de arroz, aquela que é para quem comer não é tão bom, ela podia ter uma porção menor para que ela possa celebrar que ela terminou aquela porção e que porque é uma coisa que pode ser que ela nunca chegue a fazer, não ter a sensação de eu consegui comer. Olhe, e eu lembro da voz das olhe, professor, eu terminei já um bolinho, já terminei meu bolinho e o bolinho era desse tamanho. Mas essa sensação de que a gente, todo mundo tem esse findar, esse relacionamento com a conquista é muito legal. E muda a perspectiva da criança de voltar para a mesa depois, na próxima refeição. Em relação à nossa própria posição, né? A gente está o tempo inteiro provendo para crianças possibilidades do hábito, né? Então, a alimentação, ela precisa ter dentro, não precisa ser assim, a gente bater uma sineta, um gongo e dizer agora nós vamos falar da história do arroz. Não é isso, mas ter uma perspectiva de que as coisas vêm da natureza e elas vão ser parte da gente, né? Em alguma medida, e isso é uma conversa bem para adultos, pensar que existe uma entrega do reino vegetal, por exemplo, e talvez do reino animal para quem coma, para quem seja que consuma, né, carne, existe uma entrega para a humanidade da vida que habita nesses seres. Então, é preciso que a gente tenha uma reverência e que a gente consiga trazer para a criança a sensação de gratidão
porque a nossa vida humana ela está apoiada nesses reinos que eles não têm a menor possibilidade. O reino animal, por exemplo, para a capacidade de inteligência e de a nossa força de submeter, né, os animais, por exemplo, ou a nossa força, o nosso poder de colher, a vida vegetal é completamente entregue. A vida animal ainda tem a luta, né, para a sobrevivência, mas ela não tem a oportunidade de garantir a vida se o homem se determina a consumir. Então, a gente precisa trazer para a criança essa perspectiva também da gratidão. E todo o ritual que a gente faz diante da mesa, ele é um ritual que envolve vamos dizer assim, todo o processo de manutenção do que é a humanidade. Então, se a gente hoje está preocupado, nossa, mas como será que a gente vai sair dessa quarentena? Quem nós vamos ser quando nós voltarmos para o mundo lá fora? Tudo isso está em alguma perspectiva ligada a cada momento de alimentação. Quem fez essa comida que está diante de mim? Isso é uma perspectiva. Mas quem plantou esse arroz que eu trouxe para cá? Em que condições essa pessoa plantou um arroz? Ela permanece saudável quando ela planta esse arroz? Em que medida essas verduras que eu trouxe aqui são também sustento para as pessoas que plantaram? Então, ter essa perspectiva da onde vem essas. E aí se torna muito complexo para nós, porque a gente não tem consciência. A gente vai no supermercado e compra, sei lá, uma rúcula, um pacote de arroz, um de feijão, e não tem a menor perspectiva de que tipo de estrutura que tem ligada à nossa alimentação. Que terra é essa? Como é que essa terra está sendo tratada? Como é que a gente se relaciona com as coisas da terra? Então, né, o adulto que está diante da criança e oferece o alimento, ele pode carregar dentro de si essa reverência pelas pessoas que trabalharam aí, que oferecem isso, pelos processos que a terra precisa passar para oferecer esse alimento. Então, a gente carrega e diante da criança a gente agradece. E a criança se torna capaz da gratidão e dimensiona de uma maneira inconsciente aquilo que é profundo dentro dentro do prato, né, que a gente vai oferecer para eles, que para nós tenha uma dimensão profunda consciente, mas para eles vai se adivinhando através dos hábitos. Então, minha dica é olhar para a comida, fazer boas escolhas na hora que a gente compra, fazer boas escolhas na hora que a gente arranja, ter um pouco mais de empatia pelo sentir da criança, como ele está se relacionando com o prato. É isso. Que essa dica seja muito útil para vocês. Um abraço.